Eu me sinto totalmente vazia, desconectada. E aí que vem essa sensação de que estou sozinha. Como sempre, do Tecendo a Vida, que a gente vai falando aqui de desatar alguns nós e colocar a vida em movimento. Quando a gente fala aqui no Tecendo a Vida, eu sempre trago elementos da visão sistêmica, que é o que também faz a gente ter aí um ganho muito grande na nossa caminhada, né? Não desatar os nossos nós e seguir em frente, seguir com mais leveza na vida. E o nosso tema de hoje é pertencimento e a reconexão. Como as pessoas se sentem sozinhas hoje? Então, assim, apesar de a gente estar muito conectado na internet, muita gente se sente solitário. Tem gente que reclama, fala, não tenho amigos, não me relaciono muito, fica sempre naquela situação assim, vivendo o dia a dia e sem fazer muitas conexões. E acaba que a gente tem mesmo isso, fica muito conectado na rede social, no celular e uma série de coisas, e a gente, vamos dizer, perdeu um pouquinho, ou bastante, né? Depende do ponto de vista, mas enfim, de a gente estar conectado com as pessoas, estar fazendo uma troca com as pessoas. O ser humano, a gente sabe que necessita de outro ser humano. Ele tem uma necessidade de pertencer a um grupo, de pertencer, que é vital. E aí, se você olha, então, assim, antropologicamente, os primórdios, a gente tem o Homo sapiens, né, que vivia em clãs, vivia em bandos, em lugares hostis, e que tinha que se, vamos dizer, defender dos animais. Então, você tinha lá um lugar inóspito, que tinha vários perigos, e as aldeias, vamos dizer, as comunidades, não era assim como a gente tem hoje, que tem milhares de pessoas vivendo num lugar. Eram pequenos clãs, normalmente famílias, né, e que viviam naquele lugar, e para que eles pudessem sobreviver, todos os elementos do grupo eram muito importantes. Então, não dava para dissociar e deixar perder um membro do grupo. Todos eram muito importantes, porque a sobrevivência dependia disso. Então, se fosse caçar, enquanto um vai caçar, o outro vai cuidar do fogo, vai cuidar da casa e ficar atento para nenhum animal roubar o seu alimento. Então, assim, é uma necessidade de viver em grupo que ela está a serviço da vida. Então, quando a gente fala no pertencimento lá dos antepassados, ele vem de uma necessidade vital mesmo, né? Que é assim, a de sobrevivência. Então, aí você não consegue, assim, desprender disso, porque foram milhões de anos, vamos dizer, nesse agrupamento, em que as famílias precisavam estar juntas e ficar juntas para não morrer. Se um saísse e falasse, vou dormir fora de casa hoje, provavelmente não voltava, né? Porque algum bicho ia comer ele. Então, assim, não tinha isso de desgarrar do grupo, sair do seu clã. E hoje em dia é diferente. Hoje em dia a gente casa, sai da família, ou mesmo antes sai da família e acaba indo viver em outro lugar e assim quase que desconecta com a família. Só que o que acontece? A gente acaba muito e desconectando da essência. Então, assim, a gente está passando por um período assim que a gente se esquece do que era a nossa essência, do que era a nossa vida lá no começo, como é que a gente vivia, como é que era a nossa família, nossos ancestrais. Então, o que acontece? Ao longo da vida, a gente vai desconectando, né, da nossa essência. Então, quando a gente fala aqui de pertencimento, e eu quero agora, então, falar dessa reconexão que é necessária, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, as mulheres, ela vai se desconectando da mãe, da feminilidade, dos ciclos menstruais. Então, assim, a gente vai vivendo de uma forma que a gente não consegue mais olhar para a nossa essência. Então, assim, quem sou eu? Como é meu corpo? Como é que eu estou vivendo? Assim, o que eu sinto? As mulheres, antigamente, elas eram muito assim, intuitivas. A mulher tem um instinto criador, um instinto de proteção, uma intuição que sempre foi inerente às mulheres. E a gente continua tendo isso como mulheres e femininas. Só que assim, a gente não percebe, a gente vai perdendo. Então, por exemplo, os ciclos menstruais. Aí a gente arrumou DIU, a gente arrumou pílulas, a gente arrumou uma série de elementos
para tirar aquilo que tem de mais precioso e mais feminino. Então, quando você pega, por exemplo, um ciclo menstrual, e mesmo as mulheres que já entraram na menopausa, então, assim, a gente chega a fases do mês que você está irritada, chega a fases do mês que você está mais tranquila, mais criativa, mais intuitiva. Isso tem a ver com o nosso ciclo, mas que a gente, ao longo das décadas aí, foi perdendo e desconectando, né? Porque aí você usa um contraceptivo ou alguma coisa que não menstrua, mas aí você desassocia o seu ciclo e a sua intuição e toda essa questão do feminino, porque antes você só percebia na menstruação, por exemplo. Então, qual que é o convite, né? É a gente tentar voltar um pouco e se reconectar com a nossa essência, com o nosso feminino e com a nossa força ancestral. Eu costumo dizer assim, que a gente tem uma necessidade, precisa voltar para casa. Então, voltar para casa é nesse sentido de olhar para a família de origem, olhar para o que foi a nossa infância. Então, não é ficar saudosista, não ficar pensando, como se diz, na morte da bezerra, né? Não, não é isso. É assim, é a gente resgatar o que a gente tinha de mais precioso, que é a nossa família, na essência daquilo que realmente era bom para a gente, que a gente vai na loucura da vida e vai perdendo essa conexão com isso que nos fazia tão felizes. Então, eu lembro, não sei vocês aí, por exemplo, né, de lembrar das tias na cozinha fazendo um bolo, de uma tia tomando um chá, as mulheres sentando para conversar, jogar a conversa fora, né? Falar da vida, falar dos filhos, mas assim, uma conexão, então, assim, uma conexão de família, especialmente de mulheres, que juntas tinham essa força, né? E tinham essa intuição, essa percepção de tudo o que acontecia. Então, assim, é a gente olhar de volta para os nossos ciclos menstruais, mesmo na menopausa, para a nossa vida feminina, a nossa intuição, tudo que vem desse feminino que veio da nossa ancestralidade. Por exemplo, lembrar da nossa avó, quem ainda tem avó, olhar para ela ainda, quem não tem, lembrar como é que era a nossa avó, que a avó é sempre uma coisa de tanto carinho, normalmente, lembrar, ver se lembra do colo da avó, ver se lembra como a avó cantava, né? As músicas que a avó cantava, que ela fazia, se fazia um bolo, se fazia uma comida, se fazia um café gostoso. Então, que coisas que eu conecto com a minha ancestralidade, né? Ou com a minha mãe, como era a relação da mãe com a avó, e olhar para isso. Como foi quando a gente menstruou, como foi quando a gente era criança ainda, né? Que brincadeiras eu gostava de fazer. Porque assim a gente vai perdendo, né? A minha avó, por exemplo, ela era benzedeira, né? Então, me lembro, assim, que a gente tinha dor de cabeça, ou tinha alguma ziquezira lá, aí ela, avó, benze, aí ela põe a mão lá, assim, e pegava uma arruda e ia benzendo, né? São coisas que trazem a nossa ancestralidade, são coisas valiosíssimas que vêm da nossa ancestralidade e que é o que nos formou, né? O que nos criou. Então, é esse olhar mais generoso para o que foi a nossa vida, como ela foi, e relembrar das nossas ancestrais, traz uma força muito grande para a gente e nos reconecta. Reconecta conosco, reconecta com a nossa própria vida. E aí a gente sai desse movimento de desembestado, de querer fazer tudo rápido, de querer estar na internet o tempo todo, que vai gerando uma ansiedade, uma série de coisas que a gente chega uma hora você fala, nossa, eu me sinto totalmente vazia, desconectada ou sozinha, e aí que vem essa sensação de solidão, essa sensação de que estou sozinha. Então, o que acontece? A gente fica como se não pertence a lugar nenhum. Você não se sente bem na casa, não se sente bem na casa da sua família anterior, se você já casou, você se sente vazio, você não se sente bem com amigos, ou nem tem amigos, fala eu não tenho amigos, e a gente vive numa vida às vezes solitária. Só que o que acontece? Essa solidão cheia de gente, cheia de barulhos, o que ela está dizendo para nós?
eu estou precisando reconectar com a minha infância, com a minha essência, com a minha própria vida, voltar para casa, né? Então, assim, é um ótimo momento de a gente parar e começar a fazer esse caminho de volta, que é tão precioso. E eu estou falando isso porque eu tive uma situação muito importante, assim, que eu fiz um grande caminhar de volta para casa, de olhar, sabe, para a minha origem, olhar para aquilo que eu tinha e não dava valor, olhar para minha mãe, olhar para minha avó. E aí eu costumo muito associar com os afazeres, né, com os fazeres, especialmente os manuais, que está muito ligado com a ancestralidade. Então, se uma avó fazia um bordado, fazia um crochê, um tricô, se a mãe costurava. Então, assim, você tinha uma atividade feminina muito manual, e a gente também acabou deixando um pouco isso. Quando você faz um tecer, e especialmente quando você tece em roda, então você está numa roda de mulheres e faz um tecer, você vai tecendo e parece que sua alma vai renovando, sua alma vai recriando e vai reconectando. Então, esse trabalho de mexer com as mãos, desenhando, fazendo um bordado, que tinha muito na nossa ancestralidade, ele é essencial e maravilhoso para a gente fazer esse exercício de volta. Tem algumas coisas que podem nos reconectar e tirar a gente desse lugar de vazio, de não se sentir fazendo parte de nada, né? A Débora está dizendo, depois que me casei há 9 anos, tenho essa sensação de não pertencer a nenhum lugar. O que amenizou um pouco foi o nascimento do meu filho. Pois é, isso aí é uma questão, realmente, tem alguns marcos que fazem a gente necessitar, vamos dizer, de essa volta para casa. Principalmente quando a gente é mãe, aí a gente muda, depois quando você chega na fase mais de idade também, que foi a minha passagem ali dos 50, assim, você começa a perceber que você está desconectada. E aí tem muitas coisas que tem a ver com a família da origem, como você deixa a sua família de origem, de que forma você se conecta com essa família, como você trouxe os costumes da sua família para dentro da sua relação. Então, nessa questão do casamento, tem muito a ver com isso, porque a gente tem 2 sistemas, um do marido e um da mulher. E aí o que acontece? Cada um, é como eu falei, pertence a um grupo, e que tem regras, costumes, hábitos diferentes, e cada um acredita que o seu é o correto. Então, quando a gente vem para uma união, a gente tem que criar um terceiro grupo. Então, seria um terceiro clã que vai compor tudo que cada um trouxe e é útil para aquele novo ambiente e respeitar o que não for trazer. E o que não for trazer, honrar, que a gente diz, que é assim, eu vou fazer um pouco diferente, porque a forma que a minha família de origem está fazendo não é mais o que é bom para mim, então, ok, eu vou fazer uma mudança, mas respeitando a forma que eles fizeram e trazendo a forma que eles fizeram para dentro de mim de volta, e do meu casamento, e do meu filho, né, e reconectar o filho com as famílias de origem, porque aí eles têm 2 famílias de origem, né? Então, essa relação e esse trazer o que veio de cada família para dentro do novo sistema é fundamental para a gente não se desconectar. É trazer com respeito o que teve, do jeito que foi, né? E o outro também fazer esse movimento, para que os 2 possam juntos caminhar em frente para uma vida de produzir mais, porque as famílias trazem para a gente, e a gente vai para a vida, vai para frente com o que veio deles. A gente não consegue ir para frente de um jeito muito saudável se a gente não tomar o que veio. Por exemplo, eu passei por um processo desse, me senti tão desconectada da vida, tão, sim, fora de lugar, e aí você começa a adoecer, porque você vai num processo tão intenso e é tão necessária essa conexão com a sua vida e com a sua ancestralidade, que você vai perdendo a força. E aí vai aos pouquinhos, aquela vida cansativa e monótona, e aí você vai levando, passa décadas e você está naquela vida.
E aí, quando você chega num ponto que não tem mais saída, aí, assim, aquela história, né? Ou você para, ou você é parada pela vida, ou uma doença, ou qualquer situação. Então, você vai fazer o quê? Ok, eu vou agora, então, tentar me reconectar. E quando eu falo em reconectar, é sempre olhar para a família de origem e depois para nós, para nossa casa, né? Aqui. Então, eu fiz um grande percurso de volta para casa. Então, por exemplo, no nome, né? Eu sou Rosa Maria Fabeiro. E eu, no meu trabalho, né? Eu só falava Rosa Fabeiro. Ninguém me conhecia o Maria. Eu não falava Maria. E eu achava, assim, Maria, nome feio, nome bobo, Maria, né? Nome comum na minha geração. Não queria ser Maria, né? Só que, assim, era tanta desconexão comigo mesma, com o meu feminino, e com as mulheres da minha família, que aí você quer fazer diferente, e aí você vai perdendo força, perdendo força, perdendo força, quando você vê, está doente. Então, eu fiz essa percepção de que, sabe, eu precisava me reconectar com a minha força feminina, reconectar com a minha menina, olhar para a menina que eu fui, porque eu, né, era tão poderosa que eu achava que não precisava de nada, não precisava de colo, não precisava de nada. Aí chega uma hora que você precisa de colo. E aí onde você vai buscar esse colo? Na mãe. É na mãe, é na avó, né? Naquelas ancestrais, seja fisicamente ou seja só no seu sentimento. Mas esse trabalho de volta para casa, de volta para a essência, ele é tão necessário, principalmente para todos, né? Mas para nós mulheres, que a gente foi se desconectando da linhagem feminina, do nosso intuição, dos ciclos menstruais, da toda a nossa fragilidade, né? Nossa fragilidade forte, que tem uma força na nossa fragilidade feminina, que é possível de parir um bebê, de criar os filhos. Então, é uma força enorme e com essa intuição, com essa, né, questão que a mulher tem e que traz, como eu contei aí da minha avó, que era benzedeira, é aquele acolhimento, é você cuidar, né? Que a mulher tem isso do cuidar. Então, mesmo que a gente seja uma executiva e trabalhe fora, a gente tem dentro da nossa essência o cuidar, o fazer. É isso aí, a gente se emociona mesmo porque são coisas muito fortes. E quando a gente faz essa regressão, né? Essa volta para o nosso interior e para a nossa feminilidade e nossa ancestralidade, a gente ganha uma força que é impressionante. Então, o que eu fiz? Fui olhar para o Maria, fui olhar porque as minhas irmãs, né? Uma irmã é Maria, a minha mãe é Maria. Então, assim, a minha ancestralidade é Maria. E aí a Maria, ela é simbólica, né? Então, um símbolo do feminino, dessa força feminina. E aí foi difícil, sabe? Mas aí eu falei, não, eu vou incorporar o Maria no meu nome, porque eu sentia a necessidade dessa conexão. Então, o que eu fiz? Comecei a chamar Rosa Maria Fabeiro. Então, hoje eu ponho Rosa Maria Fabeiro. Nas minhas redes sociais, Rosa Maria Fabeiro. Até que no Face eu falei, vou botar Rosa Maria, para falar Maria, né? Maria, Maria. E toquei o Maria, que aí esse Maria, para mim, começou a me trazer essa força que eu tinha perdido, de reconexão comigo mesma, com o nome, honrar o nome que meu pai e minha mãe me deram, honrar tudo aquilo que veio da ancestralidade. E com isso também eu fui me reconectar com o meu lado tecelã, vai? O meu lado, né, de trabalhos manuais, de arte e terapia, que eu sempre gostei e fui para a área de exatas, fui trabalhar com, né, computação e tal. Só que sempre aquilo ali fazia parte de mim. E eu aprendi a costurar com a minha mãe, né? E fui fazendo aquele movimento. A minha avó fazia crochê e tudo, minhas avós, né? Então, assim, quando você vai e olha para a sua essência, o que sua mãe fazia, o que sua avó fazia, que coisas você gostava quando era criança. Então, aí você chega numa certa idade, você faz uma reflexão. O que eu estou fazendo hoje, né? O trabalho que eu estou fazendo é o que eu quero fazer? Ok, se ele que me sustenta e eu tenho que continuar nele, paralelamente eu vou fazer uma atividade daquelas
que aquela menina gostava, né? Então, assim, o que eu gostava de fazer? Adorava criar coisas, produzir, achava pedaços de madeira, de prego, de linhas, e inventava alguma coisa. Então, eu estou falando de mim, mas você deve ter outra coisa, né? Alguma coisa que você gostava de fazer, e algumas que a gente vem e traz para o nosso trabalho, nosso cotidiano, e outras que a gente deixa engavetada. Projetos de vida, assim, que você deixa engavetado. Essa conexão que a gente faz com a nossa vida, com a nossa essência, com a nossa ancestralidade, ela é muito importante e é emocionante mesmo, porque assim, o que emociona a gente é sentir a força, porque quando você sente a força do que você tem atrás de você, né, toda a sua linhagem feminina, eu estou falando hoje do feminino, esse é o objetivo hoje, né? Tem o pai também, os pais, os avós, mas hoje nós estamos falando do feminino. O que o feminino da minha família me trouxe? O que minhas tias conversavam? O que eu trouxe de aprendizado daquilo? Uma fazendo isso, outra aquilo, a minha mãe fazendo um feijão. Eu nunca aprendi a cozinhar com a minha mãe, eu só olhava, só via e fiz, né? A primeira vez só porque eu olhei. Então, assim, a gente vê e aquilo vem na alma da gente, né? Todo esse conhecimento. E que a gente se desconectou, porque aí acha que mulher moderna não cozinha, mulher moderna não sei o quê, né? Não cuida de casa, não cuida de nada. Então, assim, a gente perde. Então, tudo bem, mesmo que hoje eu não precise fazer, de repente eu posso ter uma cozinheira, ou posso ter uma empregada, quem tem, ou né, uma ajudante. Então, aí você pode fazer os seus momentos de feminino, é parar naquele período, marcar no ciclo menstrual, mesmo que não tenha mais, que período que eu estou mais irritada, que período que eu estou mais sensível, mais criativa, porque tem períodos do mês que você está super criativo, né? E se você olhar para a Lua também, você tem uma influência da Lua, né? Eu falo isso porque eu sempre senti assim, meus ciclos menstruais com a Lua, e até hoje eu sinto essa força, e que tem a ver com toda essa nossa história ancestral. E não importa isso, se é questão de acreditar ou não acreditar, se faz efeito, se não faz efeito. É uma história que a gente tem de séculos aí, em que as famílias e a ancestralidade, né, nossas gerações anteriores, tinham crenças. E assim, a gente faz parte dessa crença, desse conhecimento, por exemplo, da benzedeira. A gente tem isso dentro da gente. Então, não é questão de acreditar ou não, é trazer o que foi e respeitar, sim, aquilo que veio. E aquilo é uma força para a gente. Então, força de reconexão. Quando a gente volta para casa, né, a gente começa a se sentir inserida. Que aí alguém falou de não se sentir inserida em nada, porque assim, quando a gente está assim, de não se sentir inserida em nada, é porque a gente está desconectada com a nossa própria vida, com a nossa vida, conosco mesmo, né? Com a nossa essência. E como a gente resgata isso? Voltando para a família de origem, resgatando tudo que tem, tudo que eu recebi dos meus ancestrais e das minhas ancestrais, da minha mãe, da minha avó e de todo mundo, né? Da minha bisavó, das histórias que vieram e das histórias tristes, das histórias boas, de qualquer história que tenha vindo, né? Toda a nossa história é o que traz a nossa força. Então, a ideia é o quê? É reconectar. Que o que eu venho trazer para a gente hoje é assim, esse pertencimento, ele existe, nós pertencemos não só à nossa família de origem, mas a vários grupos, a várias coisas, só que a gente não está se conectando com nada porque a gente perdeu o nosso fio, né? Então perdeu a nossa conexão conosco mesmo. Então agora é descobrir, assim, puxar esse fio de volta, onde eu me reconecto comigo, e a partir disso ganhar essa força de reconexão com o mundo, com as pessoas, né? Então aí eu venho colocar com relação às trocas, né? Os relacionamentos, que são as melhores formas de crescimento. Então se eu estou aqui com vocês agora, nós estamos aqui, ó, trocando. Então eu vou falando coisas que talvez interesse para vocês,
vocês estão aqui me dando a sua atenção e o seu tempo, que é coisa tão preciosa. Então, assim, a gente está numa troca. Então, você me dá o seu tempo, me dá a sua atenção, porque eu não consigo ver vocês não estão falando comigo, mas estão falando na medida que dão uma opinião, que fazem um aceno, né, que falam alguma coisa, e eu estou dando o que eu tenho aqui como uma experiência minha de aprendizado na constelação familiar, na visão sistêmica e na própria vida, porque quando a gente vai passando por situações mais desafiadoras na vida, a gente vai aprendendo algumas coisas, né? São momentos de grande aprendizado e que a gente aproveita muito. Então, a gente precisa fazer o quê? Reconectar com a nossa essência, voltar para casa e trazer toda a nossa força ancestral, e especialmente da nossa linhagem feminina, para cá, para hoje, para o dia a dia, sabe? Então, assim, sentar um pouco, tomar um chá, pensar na avó, pensar na mãe, o que elas faziam, se ainda tem essa conexão física, né, e vivos, ligar para ela, perguntar, nossa, lembra disso? E como eu disse, não para ficar, né, cutucando o passado, não, para se resgatar, para trazer de volta, lembrar das coisas boas, eu lembro, por exemplo, quem me ensinou a passar o rodo no chão, quem ensinou a fazer o primeiro pontinho de crochê, e são coisas de quando eu tinha 7 anos. Então, nessa fase aí que eu falei, que eu fiz esse longo processo de reconexão, e aí quando você se conecta consigo mesma, aí é possível fazer isso aqui agora, fazer uma conexão com o outro, e chegar então no que é mais maravilhoso do ser humano, que é a relação de troca, de eu poder dar um pouco, vocês poderem dar um pouco, e assim todo mundo cresce, todo mundo vai para frente e vive uma vida mais leve, mais plena. Então, eu queria falar isso para vocês com relação ao pertencimento, que a gente pertence sim, e a gente pertence principalmente e inicialmente à nossa família de origem, e a gente tem que fazer essa volta para casa, para o colo da mãe, mesmo que não seja físico, mas né, esse colo da mãe, o colo das avós, o colo das nossas ancestrais. Outro dia, enquanto eu estava nesse processo, uma vez eu olhei ali para a lua e tinha uma lua tão brilhante, e aí aconteceu uma coisa bem interessante, assim, eu estava tão conectada, pensando na minha ancestralidade, que eu fiquei imaginando assim, a minha bisavó, por exemplo, no portão, numa noite enluarada, que provavelmente não tinha essa iluminação toda, olhando para a lua. Então, eu me senti, naquele momento, olhando para a lua junto com a minha bisavó, com a minha trisavó. E foi um momento, assim, tão lindo para mim, que me reconectou tanto com a minha ancestralidade, de você olhar para a lua e ver que é a mesma lua, que a sua bisavó viu, a mesma lua, está lá ainda, no mesmo lugar. É tão incrível. E aí aquilo te conecta, te aproxima, porque essa coisa da geração não tem essa distância toda que a gente acha que tem. Ela está muito perto, então é muito conectado, né? Então vamos fazer, né, esse movimento de olhar para dentro de nós. Então é isso, gente. Adorei estar com vocês, tá bom? Muito obrigada, um beijo e a gente se vê na próxima, tá bom? Até.